Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, amanhã o Vasco entrará em campo aí contra o Boa Vista pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Vamos falar muito dessa partida, onde você vai poder acompanhar e também aí o horário desse jogo. Falar também aqui da situação do jogador Andrei, hein, que está sendo especulado num time paulista e pode deixar o Vasco. E também vamos falar aqui do meio-campista Carlinhos, aquela situação da rescisão de contrato com o jogador está sendo resolvida pelo clube. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, dá essa força aí. Também não se esqueça de deixar o like, porque é muito importante para o YouTube recomendar novamente para vocês nossos vídeos. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar amanhã pela Copa do Brasil aí o Boa Vista, né? O jogo de volta. O primeiro jogo o Vasco venceu por 1-0 lá em Bacaxá, o Boa Vista, com o gol do meio-campista Sarrafiori. O Vasco tem a vantagem de um empate aí no jogo de amanhã. Esse jogo terá transmissão do Sport TV, também do Premier Clubes, e será às 4h30 da tarde, pessoal. Infelizmente, acredito que a maioria de vocês vão estar trabalhando nesse horário e não vão poder acompanhar aí os jogos do Vascão. Pra falar a verdade, é um horário bem ruim mesmo para os torcedores poderem assistir a partida, mas se bem que tem muito torcedor que não tá nem aí mais pro Vasco, né? Não quer nem ver mais essa porcaria jogando, porque não dá orgulho, não dá satisfação pro torcedor. Mas lá no fundo a gente ainda continua tendo esperanças que o Vasco vai melhorar, que o Vasco vai dar a volta por cima, vai conseguir se classificar na Copa do Brasil e com certeza voltar a vencer aí na Série B, voltar para a primeira divisão. A gente espera isso, a gente confia nisso ainda, por mais que o trabalho seja ruim aí do Marcelo Cabo e também dos jogadores que não estão jogando absolutamente nada. A gente ainda espera uma melhora desse clube, do Vasco como um todo, né? Não somente na parte do futebol, mas do clube como um todo, porque o torcedor sempre está ali disposto a ajudar o Vasco, mas o Vasco nunca ajuda o torcedor. É a visão que eu tenho, mas a gente ainda confia que um dia o Vasco possa voltar a ser o Vasco, o velho Vasco que a gente conhece, o Vasco que completa hoje 10 anos da conquista do título aí da Copa do Brasil, o último título de relevância que o Vasco teve aí em 2011, e com certeza a gente espera que consiga mais títulos como esse e que volte à primeira divisão e não caia mais. E tem que vencer o Boa Vista se quiser ainda, quem sabe, ser campeão da Copa do Brasil nessa temporada. Tem que passar por cima desse adversário hoje e o Marcelo Cabo tem que corrigir os erros, né? A gente tá vendo aí que é necessária a volta do Matias Galaza no time titular do Vasco. Não dá mais para o garoto paraguai ficar no banco de reservas. O Vasco pagou uma grana pro Olímpia, pro jogador permanecer no clube, só que o treinador não sei o que tá acontecendo, você tá de birrinha com o jogador, que ele tirou o jogador do time principal, do time titular do Vasco e colocou ele no banco. Foi um absurdo, na minha opinião, o último jogo ele colocar o atleta somente faltando 10 minutos para acabar o jogo. O meio campo do Vasco, tanto com o Romulo e com o Andrei, não estavam jogando absolutamente nada ambos, né? Os jogadores péssimos dentro de campo, jogadores andando dentro de campo, não marcando ninguém, não dando desarme. O Matias Galaza entrou, conseguiu dar mais desarmes do que os dois juntos aí durante o jogo. Bem complicada a situação, o técnico parece ser bem teimoso, muito parecido com o técnico Ricardo Sapinto, português, que praticamente rebaixou o Vasco lá em 2020. Agora a gente espera que o Vasco tenha uma nova postura para esse jogo. Como eu disse, tem a vantagemzinha do empate, mas a gente quer ver a vitória, quer ver o Vasco jogando bem e amassando o Boa Vista, já com um adversário fraquíssimo. Mesmo o Vasco não jogando absolutamente nada no primeiro jogo, conseguiu vencer o Boa Vista por 1-0 com o gol do Sarrafiori. E pro jogo de amanhã a gente espera que tenha algum retorno aí, tanto do Leandro Castan e também aí o Marquinhos Gabriel no time titular do Vasco, né? Ele já jogou contra a Ponte Preta e pode, quem sabe, retomar a posição de titular. O provável time do Vasco deverá ser o goleiro Vanderlei, Léo Matos na zaga. Ainda não sei se ele vai sustentar o Hernando com o Ricardo Graça, se vai colocar algum outro zagueiro ali, porque tá péssima a zaga do Vasco, e a gente confia também, quem sabe, no retorno do Leandro Castan para esse jogo. Eu acho que se o Leandro Castan tiver condição de jogo, não entrará como titular, assim como ele fez com o Marquinhos Gabriel contra a Ponte Preta, deixando ele no banco e colocando no segundo tempo. Eu acho que ele deverá ir com a mesma zaga que vem jogando nos últimos jogos, infelizmente, com o Hernando e Ricardo Graça. Na lateral esquerda, Zeca. No meio campo aí tem a dúvida, né? Se ele vai colocar o Matias Galaza ou se vai teimar em manter o sistema com o Romulo e com o Andrei. A gente espera ainda que ele faça alguma alteração nessa posição aí dos primeiros volantes ali do Vasco.
ou se ele colocar o Matias Galaz no lugar do Rômulo, recue o Andrei para jogar de primeiro volante, né? Como parece que ele vem gostando demais do futebol do Andrei, não tira o jogador por nada do time do Vasco. Na criação, a gente espera aí a volta do Marquinhos Gabriel, time titular, ou talvez a manutenção aí do Sarrafiori, que vem jogando aí como titular e fez o gol da vitória do Vasco contra o Boa Vista no primeiro jogo. No ataque, a gente não sabe se ele vai sustentar o Morato, que o Morato, na minha opinião, não tá jogando nada. Não sei se ele vai colocar o Léo Jabá, vai dar mais uma oportunidade pro Léo Jabá. Eu acho que com o Figueiredo não seria interessante o Vasco entrar com esse jogador, porque ele não tá rendendo nada. Surgiu bem no primeiro jogo lá no Campeonato Carioca, que ele apareceu driblando todo mundo, parecia que ia ser um fenômeno, novo Thales Magno, né? E não jogou nada, né? O futebol do jogador caiu demais após aquele primeiro jogo, mas ainda é o garoto, a gente espera que ele consiga evoluir e jogar bem com a nossa camisa ainda. Provavelmente aí, completando o time, Gabriel Peck e Germancano aí, esse será a provável escalação do Vasco. Amanhã deve ter mais alguma confirmação, se terá alguma alteração desse time aí. Deixa nos comentários o que você espera do jogo de amanhã contra o Boa Vista, se você confia numa vitória com tranquilidade do Vasco. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui da situação de dois jogadores, né? A gente acabou de falar do André aí, que pode ficar no time titular ou pode, quem sabe, perder a vaga para o Matias Galaz. Fato é de que ele está sendo especulado novamente num clube paulista. Esse clube é o Santos. O Santos demonstrou interesse no início da temporada aí com o técnico Ariel Roland, que já saiu do clube, mas deixou lá uma lista de desejos do clube santista, né? O André estava nessa lista. Parece que o Santos ainda tem um desejo em contar com o jogador. O Santos vem se reforçando aí após péssima campanha na Libertadores e também no Campeonato Paulista, que quase foi rebaixado. Quer contratar jogadores e o André segue lá como prioridade do time paulista e pode, quem sabe, deixar o Vasco, né? O jogador que vem sendo bastante criticado por todos nós torcedores, porque não tá jogando absolutamente nada. Eu ainda acredito que se ele sair do Vasco, ele pode jogar mais do que vem jogando com a nossa camisa, porque o jogador ainda tem um talentozinho, né? Tem uma boa técnica, só que ele compromete demais a equipe com os passes errados, não consegue correr, não consegue dar sangue dentro de campo para marcar adversário, e é isso que o torcedor vascaíno vê. Mas no Vasco, esse jogador já foi testado inúmeras vezes, não dá certo com a camisa do Vasco. Essa é a realidade do torcedor vascaíno. Tem muitos torcedores que gostam de defender jogador só porque ele é da base do Vasco. Eu não sou assim não. Se o cara não tá jogando nada, ele não tem por que vestir a camisa do meu time. O André tá péssimo com a camisa do Vasco. Na minha opinião, como o contrato dele ainda não foi renovado e o jogador tem um contrato vencendo no final de dezembro, acho que seria interessante o Vasco se desfazer desse atleta aí, ou renovar logo o contrato dele e vender ele para algum time interessado, e parece que o Santos tem um interesse sim na contratação do jogador. O Santos não anda nada bem das penas, pode tentar, quem sabe, aí o André ter uma rescisão amigável com o Vasco e fechar de graça lá com o Clube Paulista. Eu acho que isso não seria nada benéfico ao Vasco, já que o jogador ainda tem um certo mercado aí para ser vendido, né? Apesar de não estar jogando nada, mas eu acho que o Vasco ainda pode encontrar um time para vender o André e lucrar indo a grana. Não seria viável, na minha opinião, o Vasco rescindir o contrato do jogador e ele sair de graça do clube. Deixe nos comentários o que você acha aí dessa situação envolvendo o André, e se você venderia o jogador, se você mandaria ele para o Santos de graça. Bom, outro jogador que segue também tendo um problema lá em São Januário é o Carlinhos, né? O jogador que recentemente deixou o Vasco, né? Fora dos planos aí totalmente do time do Vasco. O técnico Marcelo Cabo não quis contar com o serviço do Carlinhos e o Vasco rescindiu o contrato do jogador. Fato é que essa rescisão teve um certo problema com os agentes do atleta, né? Não concordaram com a maneira que foi a rescisão de contrato e o Carlinhos poderia até mesmo ser reintegrado ao time do Vasco, né? Devido aí à não aceitação dessa rescisão de contrato, o jogador voltaria a fazer parte dos planos aí do nosso clube. Só que ontem teve informação que o Vasco estava se reunindo com o Carlinhos e que já estava tudo acertado a rescisão de contrato do jogador e que só faltava assinatura. Ainda não saiu se o jogador rescindiu por completo o contrato, se já assinou esse contrato. A gente fica aqui no aguardo se vai ter um desfecho positivo aí essa saída do Carlinhos. Deixe nos comentários se você gostaria de ver o Carlinhos novamente no Vasco ou se você quer o jogador bem longe de São Januário. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. Saudações vascaína a todos. E é nóis. Vamos torcer pro Vasco vencer amanhã o Boa Vista. Anota na sua agenda aí. 4h30 o jogo amanhã.